quando você está orando por algo que você quer muito, algo que você está desejando muito, algo que é assim, aquela maior vontade do seu coração, você pede para Deus, você faz campanha, você ora, você jejua, e passam-se os dias, passam-se os meses, passam-se os anos. É comum, não digo certo, mas comum da natureza humana, que a gente tente dar o nosso jeitinho, que a gente tente dar uma aceleradinha. Talvez não é que eu esteja esperando Deus fazer, mas Ele esteja esperando eu fazer algo a respeito. Tendo em vista que a gente vive numa cultura extremamente imediatista, horas, se Deus não estaria esperando uma atitude minha, uma forcinha. Só que o problema é que este atalho que você tenta tomar hoje pode se tornar um enorme problema lá na frente. Lá em Gênesis, no capítulo, começa no capítulo 15, mas bem mais específico, no capítulo 16, está sendo contado a história de Abraão. Eu adoro essa história, ela vai aparecer aqui diversas vezes, porque eu acho que a gente tem muitas coisas para tirar delas. Mas Abraão recebe uma promessa de Deus dizendo que ele será o pai de muitas nações. Um tanto quanto cômico, porque ele e Sara, a sua esposa, eles são estéreis. Eles não podem ter filhos. Então não é nem um sentido figurado, é tipo, Deus, tem certeza que a promessa foi para a pessoa certa? E o que que acontece? Quando eles recebem essa promessa de que ele vai ter muitos filhos, e depois mais para frente aparecem 3 anjos na tenda dele confirmando essa palavra, e no momento que eles confirmam, a ideia soa tão absurda que Sara tá escutando. Olha, a mulherada escutando atrás da porta desde antes de Cristo. Ela tá escutando ali atrás da tenda e ela chega a fazer um tipo, tá louco, né? Gente, vocês beberam? Então, além de receber uma confirmação, olhando para o cenário deles, olhando para a realidade que está posta na vida deles, parece algo extremamente impossível. Não, não tem como. Isso é uma piada de muito mau gosto. Mas eles acreditam. Abraão, depois tanto que ele é chamado de pai da fé, ele é um cara que acredita. A promessa é dele e ele acredita e não sabe como, mas Deus fará. Se Deus diz que vai fazer, confirmou com os seus anjos, então vai acontecer. Não importa que, inclusive, os dois sejam já idosos. Só que Sara, ela não está sabendo lidar com a espera. Ah, Sara, como julgar Sara? Como julgar uma mulher que recebeu uma promessa que já era por si só muito absurda, toma ali um esculacho do tipo, né? Não vai ter fé não, minha filha? E não vê nada acontecendo na direção dessa promessa. Como julgá-la se quantas vezes de nós fomos extremamente Sara? Eu não sou capaz de julgar como eu não sou capaz de julgar, por exemplo, a mulher de Jó. Eu não sei. Não sei se eu não agiria da mesma forma no lugar. E aí acontece com Sara, o que acontece com muitos de nós? O famoso dar o jeitinho. Ela quer dar um jeitinho. Vou dar uma acelerada, acho que tá demorando demais. Acho que tá precisando aí do meu jeitinho, eu acho que tá precisando da minha contribuição, eu acho que Deus se esqueceu da gente, então eu preciso relembrá-lo. E aí o que acontece? Ela tem uma serva egípcia que chama Agar, e aí ela pensa, vou dar um jeitinho nisso aqui, vou resolver o negócio com as minhas próprias mãos. Faz o seguinte, Abraão, deita com Agar, ela é uma mulher fértil. Talvez isso aí, pai de muitas nações, né, que Deus está falando, envolve aqui essa mulher que está aqui trabalhando na nossa casa. Spoiler, não envolvia, né? Sara foi muito ansiosa. E o que que acontece? Sara fez como muitos de nós. Nós tomamos a decisão de forma precipitada, de forma ansiosa. E aí essa decisão, quando de fato se concretiza, ela se mostra uma bosta de decisão, uma decisão extremamente equivocada, porque primeiro, Sara não consegue lidar com ciúmes. Ela acha uma verdadeira afronta uma mulher que é egípcia, de um povo de desdém. Eles fugiram dos egípcios, ali ela é escrava deles, inclusive, possa realizar e ter o grande sonho. É o marido dela que se deitou com a serva. Logo de primeira, ela já consegue ter um filho. Sara não sabe lidar bem com isso. O atalho cobrando o preço de ter sido tomado quando não era para ser tomado. Aí, além disso, dela não saber lidar e ter ciúmes e mandar a Agar embora, e depois traz a Agar de novo, quando ela finalmente engravida de Isaac,
O filho de Agar, Ismael, que é também filho de Abraão, estão na casa e tem uma festa que chama Festa do Desmame. É quando a criança deixa de ser criança né, se torna um alguém, um adulto. É a festa do desmame. Nessa festa, Sara olha para Ismael e vê que Ismael tá meio que debochando de Isaac. Ele tá fazendo umas piadinhas de mau gosto. Aí ela pega e faz como a gente, ai meu Deus, e joga o BO pra Abrão. Tipo, ó, tira essa serva daqui, isso virou um problema pra gente, essa mulher não vale nada. Então, assim, uma ideia que era dela, um atalho que ela pegou, vira um problema para a família que precisa ali resolver. E muitas vezes, isso é um retrato extremamente fiel do quanto o nosso jeitinho, do quanto a nossa aceleradinha, do quanto o nosso pitaquinho, do quanto a nossa forçadinha pode nos colocar em maus lençóis. Por exemplo, você vai lá, está esperando um emprego, porque você está passando por dificuldades e está pedindo para Deus, está colocando oração que você precisa de um emprego, precisa de um emprego, o emprego não vem, você está fazendo ali, né, um trabalho talvez que você não goste e tudo mais, e aí você pensa, não é que eu estou esperando em Deus, eu acho que eu estou precisando me movimentar, aparece um emprego qualquer, não é o que você quer, não é o que você sonha, não é melhor, você ganha menos, mas na sua ânsia de resolver o problema, você aceita o trabalho. E ele se torna um verdadeiro transtorno. Ou, por exemplo, tá vendo uma casa, tá namorando a casa, nossa, gente, eu queria tanto comprar essa casa. É uma casa que tem piscina, tá num bairro muito bem localizado. Meu Deus, que sonho de casa! Isso era a coisa que eu mais queria da minha vida. O tempo passa, as orações vão passando, os anos vão passando, e aí aparece uma outra casa num bairro extremamente distante. Não tem a tal da piscina que você queria, não tem as coisas que você sonhava em ter, mas aí você pensa, bom, se a oportunidade apareceu, eu preciso abraçar, porque o negócio é ter a casa. E aí mais para frente você tem problemas para pagar essa casa, o dinheiro não vem, a vizinhança é difícil, você se arrepende, a casa no final das contas é pequena, o financiamento começa a dar enrosco, o fiador que ia ter não vem, porque não era o seu. Veja, Deus não prometeu Ismael para Abraão e Sara. O presente deles era Isaac. A promessa deles era Isaac, não era Ismael. Ismael aqui, ele é fruto do jeitinho de Sara. Ismael aqui é fruto do meu empurrãozinho. Só que daí eu dou o empurrãozinho, eu não consigo lidar com o empurrãozinho começa a me dar dor de cabeça, ele começa a me afrontar, ele começa a tirar o meu sono, ele começa a me deixar mais ansiosa, mas aí que Deus lide com esse problema, que meu marido lide com esse problema, que eu lide com esse problema, que minha esposa lide com esse problema. Um problema que eu catei pela minha mão por ter uma ânsia de querer resolver do meu jeito. Deus continua agindo. O problema é que, como seres humanos fast food, onde tudo precisa acontecer no meu tempo, da maneira mais rápida possível, a gente acha que Deus também vai operar na nossa agenda e no nosso tempo. E aí você corre o risco de receber Ismael quando de fato poderia estar recebendo Isaac. E pegando e trazendo um problema para si. Se não foi respondido ainda, não é para fazer nada. Se a resposta é não, por mais que seja contra o que você quer, por mais que não seja aquilo que você sonhou, é não. Não é talvez, não é mais, eu posso fazer um jeitinho de caber. Não é porque cabe que serve para você. Não é porque cabe, porque encaixou, que é o melhor de Deus para você. Não se esqueça disso.